Gravação iniciada. Obrigado. Bom dia. Iniciando seu julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos de Taxas de São Paulo, do dia 14 de abril de 2026, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Pedia para o Dr. Fernando confirmar a presença do sistema de debate. Confirmado. Obrigado. O juiz já confirma a presença do sistema de debate. Vai iniciar a sessão. Temos 3 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e o patrono está presente. Estou começando com o processo de Companhia Paulista de Força e Luz. Recurso ordinário, relatora a doutora Sulamita, AIM 4135027. Só o momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Muito bem, doutora Sulamita, é possível disponibilizar o voto? Pediria para apresentar o processo. Obrigada, presidente. Bom, aqui estamos tratando de um complemento de julgado determinado pela Câmara Superior, que, em sede de preliminar do recurso fazendário especial, entendeu por bem determinar o retorno dos autos à Câmara de Julgamento para complemento do julgado e um novo julgamento com relação apenas ao item 1, porque entendeu tratar-se de uma decisão extra petita, delimitando, né, que a matéria fosse analisada apenas em relação ao que foi devolvido em sede de recurso ordinário. Então, vou passar a leitura apenas da acusação fiscal do item 1, que é o único item aqui em julgamento. Creditou-se indevidamente de ICMS no montante tanto no período de junho de 2015 a agosto de 2016 por ter escriturado no registro de entradas notas fiscais emitidas para a recuperação englobada do montante do imposto apurado por meio de arquivos digitais de estorno de débitos de ICMS, gerados conforme a portaria CAT 55 de 2004, sendo que para os registros relacionados no demonstrativo 1B do presente AIM, constantes os referidos arquivos, a respectiva nota fiscal conta de energia elétrica NFCEE, objeto do estorno, foi emitida há mais de 5 anos, quando da realização do crédito correspondente. Tendo em vista que os lançamentos ICMS relativos às referidas NFCE já se encontravam homologados, conforme parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, não poderia o contribuinte rever tais lançamentos mediante estornos de débitos. Ante o exposto, são irregulares os estornos de débitos relacionados no demonstrativo supracitado, bem como os correspondentes créditos apropriados pelo contribuinte. Eis o relato da acusação fiscal, presidente. Agradeço, doutora Sulamita. Doutora Tuane, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Obrigada, presidente. Gostaria de cumprimentá-lo e também a nossa relatora, a doutora Sulamita Laion. Nessa manhã pré-feriado, né, a última sessão pré-feriado, eu prometo que eu vou ser muito breve para não cansá-los. Como a relatora mencionou, hoje nós estamos aqui para rejulgar o item 1, que, no entendimento da CPFL, deverá igualmente ser anulado, assim como no julgamento anterior realizado pela 10ª Câmara Julgadora desse tribunal. E eu vou apresentar sucintamente agora 2 caminhos para isso. Um que eu considero mais curto e outro um pouco mais longo, que requer uma análise hermenêutica um pouco maior. O caminho muito mais curto ele é muito simples. Basicamente, a Câmara Superior entendeu que a decisão anterior ela era extra petita. A gente faz uma construção de uma decisão extra petita do judiciário, né? E o que o judiciário entende quando existe uma decisão extra petita? Que somente aquela parcela da decisão que é extra petita deve ser reformada e deve ser extirpada do ordenamento. Que, apenas rememorando, extra petita é aquela decisão que concede algo a mais ou algo diverso do pedido pela parte.
Então, para dar cumprimento objetivo à determinação da Câmara Superior, bastaria estiparmos a decisão aquilo em que ela é extrapetita. Eu estou aqui com a acórdão, nas folhas 4, é basicamente todo o julgamento do item 1. A folha 4 do acórdão, agora complementado, o nosso anterior relator descreveu a autuação, transcreveu o 65, o 68, e a gente analisa que ele julgou, de fato, a capitulação legal pelo artigo 681 e pelo artigo 682, concluindo que o artigo 681 seria o artigo aplicável e também poderia ser aplicado o artigo 682, mas em qualquer hipótese não se permitiria a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, conforme realizado na autuação. De modo que, se nós anularmos a parte do acórdão que diz que houve alteração do critério jurídico do lançamento, que foi o ponto de insurgência da FESP e assim também da Câmara Superior, porque o argumento de alteração do critério jurídico não havia sido explicitamente debatido no recurso da CPFL. Então, se nós extirparmos a questão da anulação por esse fundamento, o que nós temos? Nós ficamos exatamente com o entendimento dele de cancelamento do item 1, porque a despeito de ele ter mencionado no acórdão que havia uma alteração do critério jurídico do lançamento, e de fato há, porque o lançamento se fundou no artigo 150, parágrafo 4º, mas foi mantido pela unidade julgadora de primeira instância pelo artigo 1681, nós ficaremos aqui com um item 1 cancelado em face do erro de acusação. Então, a despeito de ele ter mencionado a alteração do critério jurídico do lançamento, o item 1 não foi anulado por esse defeito processual. Ele foi anulado pelo erro de acusação do fiscal, já que, em qualquer hipótese, não se permitiria a capitulação legal pelo artigo 150, parágrafo 4º. E aí o relator deu, como eu disse, duas opções. Ou o 681, que ele entendeu ser o mais apropriado, com a correção do termo inicial, porque a unidade julgadora inicial tinha entendido que eu não poderia contar da data da extinção do crédito tributário, que não coaduna com o artigo 681, como bem apontado pelo relator, ou eu poderia aplicar uma orientação, né, uma interpretação extensiva para aplicar, de fato, a tese do contribuinte, que é a possibilidade de conferência dos efeitos do 682, já que o processo regulatório perante a ANEEL, ele teria, para todos os fins, essa natureza de decisão administrativa apta a garantir ao contribuinte, após essa decisão, o ressarcimento do ICMS indevidamente recolhido após a anulação realizada na instância regulatória. Então, basicamente, se nós tirarmos unicamente a parte que diz sobre a alteração do critério de lançamento, nós ficaremos com um acórdão rígido que fala do 681, que fala do 682 e que cancela o item por erro de capitulação e não por nulidade em virtude da alteração do critério jurídico do lançamento. Esse é o caminho mais curto. Com esse caminho, nós conseguimos, de fato, dar cumprimento em complemento de julgado à decisão da Câmara Superior. O caminho um pouco mais longo, apesar de mais longo, eu vou expô-lo de forma mais breve. O caminho mais longo, ele demanda uma análise hermenêutica do processo administrativo tributário. O processo administrativo tributário, isso aqui já é a minha visão pessoal, é extremamente importante para a perfectibilização do lançamento tributário. Então, o caminho que a gente percorre no processo administrativo no Brasil é maravilhoso, porque por ele a gente consegue ter um debate, um diálogo técnico de alto nível, para só levar para o judiciário aquelas demandas que efetivamente fazem sentido, que no fim do dia refletem divergências de posicionamento legítimas entre as partes, contribuinte e fisco. No caminho mais longo, eu preciso conciliar a decisão da Câmara Superior, que, lembremos, é pela existência de um acórdão extra petita, com o princípio da verdade material.
E aí, a nossa relatora, a doutora Sulamita, ela é especialista nesse princípio, porque nós encontramos diversos acórdãos dela que muito apropriadamente reconheceu os contornos legais e corretos de aplicação do princípio da verdade material ao processo administrativo. E entre todos esses, eu queria citar um que é muito parecido com o nosso caso, que é o acórdão 4.106.609. Nesse acórdão, basicamente, a nossa atual relatora, acompanhando o relator do processo, em voto de destaque, ela mencionou que, também diante de uma decisão extrapetita, ela afastou a alegação do representante fiscal, justamente dizendo que, quando se trata do controle de legalidade do ato do fiscal autuante, não há que se falar em decisão extrapetita. Então, que diante do controle de legalidade, a verdade material ela funciona como sobreprincípio, que eu vou ponderar os demais princípios. Então, entre eles, a questão da própria legalidade. Então, nesse caso, por exemplo, houve o prestígio à verdade material. Nesse caso, era com relação ao artigo 19, para a juntada de prova posterior, mas há outros acórdãos, por exemplo, o acórdão 5.050.866, que a nossa relatora ela entendeu que a preclusão para a juntada de documento poderia também ser flexibilizada. Então, a ideia é que eu tenha uma decisão uma conclusão da Câmara Superior de que é extrapetita o acórdão. Mas essa conclusão ela precisa ser ponderada no rejulgamento pelo princípio da verdade material, que conduziria à análise de que todos, até a própria instância inicial de julgamento, está convencida de que não se aplica o artigo 150, parágrafo 4º. Então, a primeira instância foi convencida de que o artigo 150, parágrafo 4º é inaplicável, a segunda instância foi convencida. Então, nós temos agora a possibilidade de rever esse fundamento, mas ainda que não pela alteração do critério jurídico, que seja conferida o tratamento jurídico adequado em controle de legalidade desse ato tributário, reconhecendo que não é aplicável o artigo 150, parágrafo 4º. E aí, independentemente de qualquer artigo que seja aplicado, existe aqui um erro de capitulação legal. Independente de a parte alegar que há ou não alteração do critério jurídico do lançamento, o fato é que há um erro de capitulação legal que já foi reiteradamente reconhecido nas demais instâncias de julgamento. Então, a CPFL hoje pugna pelo provimento do seu recurso, na parte em que pede em rejulgamento a anulação, o cancelamento do item 1, tendo em vista o erro de capitalação legal operacionalizado pela fiscalização. Muito obrigada, presidente, relatora, demais membros da turma. Agradeço, doutora Tuane, doutora Sulamita. Obrigada, presidente. Em primeiro lugar, parabenizo a sustentação oral da patrona, bem objetiva e clara, e agradeço também pelo voto ali elucidado. E agora passo a leitura aqui do voto, delimitado, né, as questões que foram colocadas. O recurso ordinário preenche as condições de admissibilidade, por isso dele conheço. Além da Câmara Superior deste Egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, ao apreciar os recursos especiais interpostos no AI em referência, folhas 15.976 a 16.017, em análise da preliminar fazendária, não julgou o mérito recursal, tendo se limitado a examinar a regularidade processual da decisão proferida pela 10ª Câmara Julgadora. O foco do julgamento da Colém da Câmara Superior recaiu exclusivamente sobre o item 1 do auto de infração, que havia sido cancelado quando do julgamento do recurso ordinário pela Colém da 10ª Câmara Julgadora. No entendimento da Colém da Câmara Superior, a Colém da 10ª Câmara Julgadora extrapolou os limites da lide, notadamente em relação ao recurso ordinário, ao cancelar o item 1 com fundamento na suposta alteração do critério jurídico do lançamento, culminando no entendimento de erro de acusação fiscal, tese que não foi arguída pelo contribuinte em seu recurso. Tal decisão foi qualificada como julgamento extrapetita, decisão surpresa, por introduzir fundamento novo, não submetido ao contraditório, em violação ao artigo 47, parágrafo 5º da Lei 13.457 de 2009.
Reconhecido o vício processual, a Colém da Câmara Superior conheceu parcialmente do recurso especial da Fazenda Pública e deu provimento à parte conhecida para anular a decisão da Colém da 10ª Câmara Julgadora apenas quanto ao item 1 do AIM, determinando o retorno dos autos à Câmara Julgadora para complemento do julgamento, agora restrito às matérias efetivamente suscitadas pelas partes referente ao item 1 do auto de infração. A decisão deixou expressamente consignado que não houve exame do mérito do crédito tributário, tampouco validação da exigência fiscal ou rejeição definitiva das teses do contribuinte. Do mesmo modo, restou suspensa a análise dos demais pedidos formulados, tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte e seus recursos especiais, em razão do prejuízo lógico decorrente da anulação parcial da decisão da Colém da 10ª Câmara, devendo tais questões serem reapreciadas após a prolação do presente julgamento por essa Câmara Julgadora. Pois bem, em atenção ao quanto definido pela Câmara Superior, passo a complementar o julgado anterior, me atendo ao julgamento do item 1 do AIM em referência, que acusa a recorrente de se creditar indevidamente ICMS por ter escriturado, no registro de entradas, notas fiscais emitidas para a recuperação englobada do montante do imposto apurado por meio de arquivos digitais de estorno de débitos de ICMS gerados conforme a portaria CAT 55 de 2004, sendo que, para os registros relacionados ao demonstrativo 1B, que acompanham a AIM constante dos referidos arquivos, a respectiva nota fiscal conta de energia elétrica NFCE, objeto do estorno, foi emitida há mais de 5 anos, quando da realização do crédito correspondente. Tendo em vista que os lançamentos do ICMS relativos às referidas NFCEs já se encontravam homologados, conforme o parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, não poderia o contribuinte, na visão do ilustre fiscal de rendas autuante, rever tais lançamentos mediante estornos de débitos, considerando-se irregularidades de estorno de débitos relacionados no demonstrativo supracitado, bem como os correspondentes créditos apropriados pelo contribuinte, ora recorrente. Ou seja, segundo a acusação fiscal, como os lançamentos do ICMS relativos às referidas NFCEs já se encontrariam homologados nos termos do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, não poderia o contribuinte rever tais lançamentos, reputando-se por essa razão irregulares tanto os estornos de débitos quanto os créditos nele decorrentes. A decisão de primeiro grau, de folhas 15.588 a 15.603, manteve o item 1 do AIM, recapitulando o fundamento legal sobre a seguinte alegação. E aqui eu transcrevo os trechos da decisão de primeiro grau. Registro de início que, em tese, até seria possível acompanhar a preocupação externada naquele julgamento anterior pela Colém da Câmara deste Egrégio-Tite, na medida em que a construção originária da acusação mesclou, como fundamento da irregularidade, referência ao artigo 150, parágrafo 4º do CTN, quando a controvérsia, em verdade, gravita em torno do regime jurídico da restituição e recuperação do indébito tributário e, portanto, dos artigos 165 e 168 do CTN. Todavia, conforme expressamente assentado pela Colém da Câmara Superior, tal fundamento não foi suscitado pelo contribuinte em seu recurso ordinário, de sorte que não houve devolução dessa matéria a este egrégio tribunal, razão pela qual não cabe, neste novo julgamento, reapreciá-la como causa autônoma do cancelamento do item. Em homenagem ao efeito devolutivo do recurso, bem como os limites fixados pela Colém da Câmara Superior, passo ao exame do recurso ordinário nos estritos contornos das razões nele deduzidas, estando o presente julgamento delimitado a matéria ali colocada como fundamento para a pretendida reforma da R-decisão recorrida. Em seu recurso ordinário, as folhas 15.607 a 15.634, o contribuinte, ora recorrente, aduz, em suma, que não há qualquer óbice jurídico à restituição ou recuperação do imposto, ainda que o lançamento originário já tenha sido homologado, inexistindo prescrição ou decadência a impedir a apropriação do crédito. A acusação fiscal baseia-se no fato de as NFCEs substituídas terem sido originalmente emitidas há mais de 5 anos, premissa que, segundo a recorrente, é insuficiente para invalidar os créditos apropriados. Argumenta a recorrente que o prazo quinquenal aplicável à restituição deve observar a disciplina dos artigos 165 e 168 do CTN, segundo os quais o termo inicial não é necessariamente a data da extinção originária do crédito tributário, mas pode ser a data em que se torna definitiva a decisão administrativa que reformulou ou anulou a exigência anterior. Assim, quando a restituição decorre de decisão administrativa superveniente, o prazo deve ser contado a partir dessa decisão. Vejamos. E aí aqui eu transcrevo os artigos 165 e 168. Neste contexto, o recurso ordinário da recorrente destaca o caráter público e administrativo das atividades por ela exercidas, enquanto concessionária de Serviço Público Federal de Distribuição de Energia Elétrica, cujas relações com os consumidores são reguladas por normas da ANEEL.
Os procedimentos das reclamações instaurados pelos usuários, que culminam na emissão de NFCE substitutas, configurariam verdadeiros processos administrativos, dotados de contraditório, ampla defesa e decisão motivada. Tais decisões, ao reconhecerem a cobrança indevida, segundo a recorrente, possuem natureza administrativa e produzem efeitos jurídicos próprios. Com base nisso, a defesa da recorrente afirma que as NFCEs substitutas foram emitidas exclusivamente em cumprimento a decisões administrativas definitivas que julgaram procedentes, total ou parcialmente, as reclamações dos consumidores. Nessas hipóteses, entende que o direito à restituição do imposto nasce apenas com a decisão administrativa que reforma a exigência anterior, e não com a emissão da nota fiscal originária. Conclui a recorrente que eventual prazo preclusivo somente pode ter como termo inicial a data em que se tornou definitiva a decisão administrativa proferida nos processos de reclamação, nos termos do artigo 168, inciso 2 do CTN, razão pela qual é indevida a glosa dos créditos sob argumento de que as notas fiscais originais foram emitidas há mais de 5 anos. Assim, a discussão devolvida a julgamento é objetiva e bem definida. Sustenta a recorrente, em síntese, que as NFCE substitutivas foram emitidas em razão de decisões proferidas no âmbito das reclamações formuladas por consumidores e que, por isso, o termo inicial do prazo para a restituição do CMS não seria a data da extinção do crédito tributário, mas sim a data que se tornou definitiva a mencionada decisão administrativa nos termos do artigo 168, inciso 2 do CTN. Não lhe assiste razão, contudo. A solução da controvérsia exige a leitura conjugada dos artigos 165 e 168 do CTN, acima colacionados. O artigo 165 assegura ao sujeito passivo o direito à restituição total ou parcial do tributo, nas hipóteses ali previstas, destacando-se nos incisos 1 e 2 as situações de cobrança ou pagamento indevido ou a maior, inclusive em razão de erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de documento relativo ao pagamento. No inciso 3, a hipótese específica de reforma, anulação, revogação ou rescisão da decisão condenatória, administrativa ou judicial. Por sua vez, o artigo 168 estabelece o prazo para exercício do direito à restituição, dispondo no inciso 1 que o direito se extingue com decurso de prazo de 5 anos, contados da data da extinção do crédito tributário. No inciso 2, que na hipótese do artigo 165.3, o prazo conta-se da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou transitar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. Da simples leitura dos dispositivos, vê-se que o inciso 2 do inciso 1 do artigo 168 não possui campo de incidência autônomo ou genérico. Ao contrário, trata-se de hipótese excepcional e vinculada ao artigo 165, inciso 3 do CTN. Em outras palavras, não basta a existência de uma decisão administrativa em sentido amplo. Exige-se para a incidência do artigo 168.2 que a restituição decorra da reforma, anulação, revogação ou rescisão de uma decisão na esfera tributária. E precisamente aqui reside a fragilidade da tese recursal. No caso dos autos, a NFCE substitutivas foram emitidas, segundo a própria defesa e o recurso, em razão do acolhimento total ou parcial de reclamações formuladas por consumidores, em procedimentos disciplinados por normas da ANEEL. Ainda que tais procedimentos sejam regulados, formalizados e assegurem ao usuário contraditório acesso à informação e possibilidade de manifestação, não se confundem com a hipótese normativa do artigo 165.3 do CTN. Isso porque tais deliberações não são proferidas pela administração tributária, não versam diretamente sobre a relação jurídico-tributária entre contribuinte e fazenda pública, não reformam, anulam, revogam, rescindem decisão condenatória tributária ou judicial. E inserem-se, isto sim, no âmbito da relação regulatória e consumerista existente entre concessionário e usuário do serviço público. Mesmo que se reconheça as reclamações de consumidores um certo conteúdo administrativo, daí não decorre automaticamente a incidência do artigo 168.2 do CTN. O que esse dispositivo exige não é a mera decisão administrativa em acepção ampla, mas sim decisão administrativa subsumível à hipótese do artigo 165.3 do CTN. Não é disso que tratam as deliberações invocadas pela recorrente. Na realidade, eventual indébito decorrente das operações posteriormente revistas situa-se, quando muito, no campo do pagamento indevido ou a maior, ou erro de fato relacionado ao faturamento anterior e à correspondente repercussão tributária,
o que atrai, em tese, as hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 165 do CTN, e não a do inciso 3. Sendo assim, o prazo aplicável é o do artigo 161 do CTN e não do inciso 2. Sob essa ótica, a decisão recorrida acertou ao rejeitar a tese da recorrente no ponto em que pretende deslocar o termo inicial do prazo para a data de encerramento das reclamações dos consumidores. As circunstâncias de a recorrente ser concessionária de serviço público tampouco altera tal conclusão. É certo que a atividade desempenhada é de natureza pública e que as resoluções da ANEEL disciplinam procedimentos obrigatórios de apuração, revisão de faturamento e tratamento de reclamações dos usuários. Isso, porém, não transmuda a deliberação proferida nesses procedimentos em decisão administrativa tributária, apta a redefinir, perante o fisco, o prazo quinquenal previsto no CTN. A relação jurídica tributária entre o contribuinte e o Estado não se confunde com a relação jurídica regulatória entre a distribuidora e seus consumidores, e atos praticados nesta última esfera não têm o condão de reabrir ou postergar o prazo previsto na Lei Complementar Nacional para a restituição do indébito tributário. Também por essa razão, não prospera a invocação das normas setoriais da ANEEL como fundamento para afastar a exigência fiscal. Tais atos normativos podem disciplinar o procedimento de tratamento das reclamações, a necessidade de reavaliação do faturamento e até a emissão dos documentos substitutivos, mas não afastam nem modificam o regime temporal da restituição tributária prevista no CTN. A disciplina infralegal estadual referente à recuperação englobada do imposto, por sua vez, igualmente deve ser interpretada em harmonia com a Lei Complementar Nacional, não podendo servir de suporte para a apropriação de créditos fora do lapso quinquenal legalmente admitido. De outro lado, cumpre notar que a decisão recorrida bem identificou que a mera referência originária ao artigo 150, parágrafo 4º do CTN não constituía o melhor enquadramento jurídico da matéria, motivo pelo qual procedeu à correção da capitulação para o artigo 1681 do CTN, com fundamento no artigo 13 da Lei 13.457 de 2009. Tal providência, ao menos no contexto examinado, não alterou o núcleo fático da imputação, que permaneceu assentado no mesmo suporte material, a apropriação de crédito referente a documentos originários já situados fora do prazo quinquenal. Houve, assim, mero ajuste jurídico da capitulação, sem modificação da descrição essencial da infração. A propósito, convém assinalar que a homologação do lançamento por si só não constitui óbice absoluto à restituição do indébito, de modo que a questão não se resolve pela simples invocação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. O ponto relevante é outro. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, especialmente após a disciplina introduzida pela Lei Complementar 118 de 2005, considera-se para fins do artigo 1681 do CTN, a extinção do crédito tributário ocorre com pagamento antecipado. Daí decorre que o contribuinte dispõe de 5 anos, contados da extinção do crédito tributário, para pleitear a restituição do que indevidamente recolheu. Ultrapassado esse lapso, não pode valer-se de expedientes escriturais posteriores, ainda que formalizados por NFCs substitutivas ou arquivos digitais de estorno de débitos, para contornar o prazo extintivo fixado em lei complementar. No caso concreto, a acusação fiscal descreve que, relativamente aos registros apontados no demonstrativo próprio, as NFCs objetos de estorno eram anteriores em mais de 5 anos ao momento da apropriação dos créditos, tendo a autoridade autuante concluído pela intempestividade da recuperação efetuada. No recurso ordinário, a recorrente não trouxe impugnação específica e individualizada dos lançamentos, limitando-se a sustentar a incidência do artigo 1682 do CTN em razão do caráter administrativo das decisões proferidas nas reclamações dos consumidores. Rejeitada essa premissa jurídica, permanece rígida a conclusão da instância singular. Neste ponto, necessário trazer à tona o entendimento já externado por este egrégio tribunal em caso análogo, nos termos do precedente abaixo, proferida pela extinta 13ª Câmara Julgadora deste egrégio TIT. Destaca-se que a decisão acima restou mantida pela colenda da Câmara Superior, cujo recurso especial do contribuinte àquela feita não foi sequer conhecido, como se infere abaixo. O precedente, ora invocado, revela-se plenamente aplicável ao caso concreto, ao reconhecer que o estorno de débitos e o consequente creditamento do ICMS após 5 anos da emissão das NFCEs configuram creditamento indevido, ainda que o contribuinte alegue a superveniência das decisões favoráveis em processos movidos por terceiros, sobretudo quando tais decisões não envolvem a fazenda pública e não produzem efeitos vinculantes em matéria tributária.
Ressalte-se, ademais, que a recorrente não individualizou os lançamentos, tampouco demonstrou, de forma analítica e documental, que os débitos relativos a NFCs autuadas, embora emitidas há mais de 5 anos, teriam sido pagas dentro do quinquênio legal, ônus probatório que lhe competia. A ausência dessa demonstração inviabiliza qualquer afastamento da conclusão fiscal de que se trata de creditamento extemporâneo e indevido. Por essas razões, não há fundamento para a reforma da R-decisão recorrida no que se refere ao item 1. Diante do exposto, à luz do precedente deste egrégio tribunal, das alegações das partes e das provas constantes dos autos, conclui-se que restou caracterizado o creditamento indevido de CMS decorrente de estornos de débitos relativos a NFCs emitidas há mais de 5 anos, razão pela qual o item 1 do AIN deve ser mantido nos termos da decisão de primeiro grau, com a capitulação legal corrigida. Assim, em intenção aos limites traçados pela decisão da CONEM da Câmara Superior, com enfrentamento direto e exclusivo das matérias efetivamente debatidas pelas partes, conclui-se que a acusação constante no item 1 do AIN deve ser mantida em sua integralidade. Pelo exposto, em complemento ao julgado da CONEM da 10ª Câmara, conforme determinação da CONEM da Câmara Superior, conheço do recurso ordinário referente à acusação do item 1 e a ele nego o provimento com manutenção da decisão recorrida nos termos acima delineados. É como voto e respeitosamente submeto aos meus pares. Então, só para concluir, como eu expliquei, ainda que possa se entender que houve, né, o erro de acusação fiscal, que estaria em descompasso com a base legal incorretamente imputada, né, no AIN original, eu não poderia mais analisar essa questão, porque não foi a questão que foi devolvida a esse tribunal no recurso ordinário, então acabei me atendo apenas à questão da natureza, né, dessas decisões administrativas posteriores, que é o que foi trazido efetivamente em sede de recurso ordinário. Agradeço, doutora Solamita, parabenizo pelo seu voto. O voto já está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrar a votação. O recurso ordinário de Companhia Paulista de Força e Luz foi conhecido e não provido. Agradeço a presença do doutor Atuânio. Bom dia. Obrigada a todos, uma excelente continuação de julgamento. Um abraço. Obrigado. Licença. Doutor Marcos Pérez, o doutor só vai acompanhar o processo, doutor Marcos? Sim, presidente, vou acompanhar. É o processo de central energética, é isso? Perfeito. Ok. Então vamos passar para o processo Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Limitada, recurso de ofício, relator doutor Samuel, aí em 4060868. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os participantes. Vamos lá. Bom, o voto já estava disponível para vocês durante a semana. Bom, antes de... Então, eu vou lê-lo, né? E depois eu coloco aqui uma versão graficamente mais interessante, né? Mas o caso aqui, senhor presidente, na verdade, o AIN originalmente são 4 acusações, né, de levantamento fiscal, sendo que o que interessa aqui para a nossa análise são os itens 1 e 4 do AIN, né. Trata-se de levantamento fiscal, né, eu vou no item 1,
né? Ela é acusada de deixar de pagar ICMS relativo de janeiro a dezembro, no ano de 2012, decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas obtidas ao fisco e apuradas por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento no 509 do RICNES. Diferenças apuradas através da confrontação derivada da totalização dos livros, né, do registro de entradas, registro de saídas e do livro de produção diária, e os estoques informados no livro de registro de inventário, baseado no levantamento específico realizado com os produtos ali especificados e pelos demais documentos juntados, cujo teor demonstrou a existência de diferenças de saídas apuradas pelo fisco. E no item 4, também é acusação, só que é diferença de entrada, né? Também é o mesmo levantamento fiscal, a mesma discussão. Então, esse aí já foi julgado, né? Ele foi inicialmente cancelado na decisão de primeira instância, porque ela entendeu que o contribuinte havia demonstrado as diferenças, né? Que teriam sido, não haveria diferença, né? Na verdade, teve uma discussão maior ali, que teve diferença de entrada, saída, depois, com algumas considerações, alguns documentos foram trazidos, houve uma inversão, onde acabou, em vez de ter uma diferença de entrada, foi de saída e vice-versa, né? Bom, mas o que importa é que, então, o AIM foi inicialmente cancelado na primeira instância. Ele já foi julgado pela 11ª Câmara, julgadora, né, extinta, 11ª Câmara, e nessa a oportunidade foi dado parcial provimento ao recurso, né? Então, mantendo parte do AIM e cancelando uma outra parte. O que importa aqui para nós aqui que essa decisão da 11ª Câmara, ela já foi analisada pela Câmara Superior, né? E a Câmara Superior reformou parcialmente, né? E mandou, né, de volta para a Câmara Julgadora, e aqui eu vou ler, né? Tão somente relativamente aos itens 1.1 e 2.4, né? Para que a gente analise somente a devolução, então, ela determinou a devolução dos autos à Câmara de Julgadores para exame das notas fiscais simbólicas extemporaneamente emitidas e escrituradas, trazidas aos autos, e a repercussão dos fatos nela retratados, se verdadeiros, no lançamento. Então, então, essa foi a decisão da Câmara Superior. Eu vou ler aqui, que agora eu volto a discutir, né, exatamente. Primeiro, eu enquadro o que nós podemos discutir aqui, né, o que nós podemos decidir aqui, e passo depois, então, a conclusão do meu voto, né, se já tiver certo, mas como o advogado da autuada está presente, e só confirmando que vai só acompanhar, não é isso? Perfeito. Sim, Pode perfeito. acompanhar. Só para quê? Senão eu já entro e corto a palavra do senhor aí, se for fazer sustentação. Mas vamos lá. Eu vou passar a leitura, então, do voto, né? Aponto inicialmente que a decisão proferida pela colênia da 11ª Câmara Julgadora e parcialmente reformada pela Câmara Superior deu parcial provimento ao presente recurso de ofício para restabelecer parcialmente as 4 acusações fiscais consignadas no auto de infração exordial. Exauriu-se a lide no que respeita aos itens 2 e 3 da inicial, pois a insurgência recursal em sede especial dessa parte não foi conhecida pela Câmara Superior. Esgotou-se também, pois não foi objeto de recurso especial fazendário, a discussão sobre a redução promovida por aquela Câmara ordinária no tocante. Aí eu li isso aqui, né? Ao equívoco elaborado pelo autor do feito, ao haver considerado duplicidade, né? Essa é uma discussão que já está colocada lá no especial. A saída das amostras, reembolso de sacas sinistradas, complemento de preço, etc., também, que já foi discutida lá no especial. A parte relativa ao reprocessamento do açúcar em álcool também já foi discutida, e a emissão de 18 notas fiscais e complemento de preço. Então, essa parte que envolveria aí a discussão a parte reduzida, né, da decisão da 11ª Câmara, não foi objeto do recurso especial e, portanto, não está também em discussão mais no processo administrativo.
E registre ainda que os juros de mora aplicados ao débito fiscal foram limitados aos índices da taxa Selic nos termos da súmula 10 do TIT. Né? A Câmara Superior já aplicou, então, a súmula 10. Dessa forma, a atividade judicante que compete a este órgão de julgamento limita-se, e aí abre aspas, ao exame das notas fiscais simbólicas extemporaneamente emitidas, escrituradas, trazidas aos autos, e a repercussão dos fatos nela retratados, se verdadeiros, no lançamento. Essa análise é restrita aos itens 1 e 4 do AINES Ordial, que trata de levantamento fiscal específico do produto açúcar cristal relativo aos exercícios 2012 e 2013. Eu vou retomar essa questão aqui mais para frente. Então, lembrando que o item 1 era 2012 e o item 4, 2013. Né? Mas essas notas, né, que estão sendo ditas aqui, e eu vou voltar nelas, mas eu não lembro exatamente com que profundidade eu coloco em termos de relato, mas é o seguinte, são notas emitidas pelo depósito alfandegado, né, pelo armazém geral, de retorno simbólico das mercadorias. Ela mandava álcool e açúcar, mas aqui nos interessa somente o açúcar. Né? A discussão aqui, pelas notas, tal, se restringe ao açúcar. Então, ela enviava os açúcar para a formação de estoques, para exportação, e aí todo aquele procedimento, quando da saída, né, quando da exportação, ela emitia nota de saída e tal, só que o armazém não emitiu, no tempo exato que deveria, as notas de retorno simbólico desse açúcar. Né? Elas foram emitidas no ano posterior. Né? Então, em 2012, em 2013 foram emitidas algumas notas, né? Não vou lembrar exatamente as datas, mas de retorno de açúcar, só que do açúcar que foi exportado em 2012. Né? Então, houve aí um descasamento. Né? Então, embora a autuada tenha emitido no momento correto a baixa de estoque, né, do açúcar que ela exportou, a entrada, né, simbólica desse açúcar não foi registrada no exercício em que foi feita a exportação, só no exercício seguinte. Bom, então então nós temos aí, é óbvio que tem outras questões nos autos, mas o que interessa a esse julgamento são exclusivamente essas operações, essas notas fiscais. Né? Está bem delimitado na decisão da Câmara Superior. Pois bem, e com relação a essas notas fiscais, né, porque aqui vai ter uma discussão aqui do fiscal, né, quando em diligência, e também da representação nos seus pareceres, né, que foi escriturada a destempo. Sim, verdade que ela foi escriturada a destempo, porque elas foram emitidas a destempo. Né? Só que, é importante aqui salientar, porque eu já em alguns momentos aqui, eu já coloquei nessa Câmara, nessa composição, a questão do levantamento fiscal. Para mim, a questão que importa é o registro dos documentos. Né? Os documentos, né, foram registrados antes da ação fiscal. Então, elas foram emitidas a destempo. Né? Por terem sido emitidas a destempo, foram registrados a destempo para efeitos de levantamento fiscal. Né? Agora, tudo isso aconteceu antes do trabalho fiscal. Né? Porque se fosse posterior ao trabalho fiscal, a minha análise seria totalmente diferente da análise que eu farei aqui agora. Né? Porque lá tem uma discussão, não, mas a relação, né, eu vou retomar isso no meu voto, a relação das notas fiscais que relacionariam a exportação, com retorno e tudo mais, ela foi emitida depois do trabalho fiscal. Sim, mas eu vou colocar aqui, ó, isso é uma relação. O que importa para mim é o documento fiscal, que ele é que retrata a operação em si. Né? Então, vou lá retomando, então, o meu voto, o texto do meu voto. Bom, no que interessa a este julgamento, a autuada aponta incorreções que afirma existir no trabalho fiscal, por considerar notas fiscais de retorno simbólico emitidas fora do prazo regulamentar pelo armazém e, consequentemente, escrituradas pela autuada fora do período considerado no levantamento fiscal. Em seu bem elaborado parecer,
A representação fiscal se manifestou pelo não acolhimento das notas fiscais de retorno simbólico supracitadas nos levantamentos fiscais de análise, tendo em vista que elas foram emitidas e escrituradas em exercício alheio ao do período considerado no levantamento, descumprindo o disposto no artigo 440-B do RICNES, que determina que a nota fiscal de retorno simbólico seja emitida concomitantemente com as notas fiscais de exportação. Acrescentou que, como destacado pelo autor do feito, as folhas tais, as relações de folhas tais, que deveriam estar anexadas aos documentos de retorno simbólico emitidos já há destempo, em 2014, somente foram emitidas em 2015, após o início da ação fiscal. Esses argumentos do fisco, entanto, não merecem prosperar. É indiscutível o descumprimento das obrigações acessórias arguídas no parágrafo anterior, mas essas não são o objeto da acusação fiscal. Seu objeto são as operações de entrada e de saída ocultadas do fisco e percebidas por meio de levantamento fiscal específico realizado pela autoridade autuante, autorizado pelo parágrafo 1º do artigo 509 do RICNES. A própria lei presume que essa diferença se refere a operações tributadas pelo imposto, consoante o parágrafo 3º deste artigo. Temos aqui uma presunção iuris tantum, e, assim, cabia ao fisco provar tão somente o fato presuntivo previsto na lei, que é a diferença de levantamento. No entanto, essa presunção é relativa e admite prova em contrário. Para contraditar as conclusões alcançadas pelo fisco, a autuada juntou aos autos cópias de documentos fiscais emitidos extemporaneamente, mas que impactam o relatório fiscal. Relativamente ao exercício de 2012, juntou às folhas tais as notas fiscais de retorno simbólico, número tal, totalizando 48.500 toneladas de açúcar cristal, emitidas pelo Armazém Geral em 2012, mas que se referem a operações ocorridas em 2010 e 2011, como explicitados nos respectivos campos dados adicionais, com a indicação das datas dos Bill of Lading. Por não se referirem ao ano de 2012, esse montante deve ser excluído das entradas do período. Por outro lado, deve ser incluída no levantamento a entrada de 9.000 toneladas de açúcar cristal consignada à nota fiscal de retorno simbólico número 5920, folhas tais, emitida em 2013, mas que se refere à operação ocorrida em 2012. A mesma situação se verifica no exercício 2013. Nesse, deve ser incluído um total de 34.500 toneladas de açúcar cristal, discriminadas as notas fiscais de retorno simbólico números tais e tais, emitidas em 2014, mas que se referem a operações ocorridas em 2013, como se verifica as notas fiscais de venda a elas relacionadas, juntadas às folhas tais. Por se referir a fato gerador ocorrido em 2012, desse exercício deve ser excluída a nota 5920 discutida no parágrafo anterior. Esses documentos demonstram que, em relação às operações neles consignadas, não ocorreu a omissão presumida no levantamento fiscal. Embora extemporaneamente, o retorno simbólico das mercadorias foi noticiado ao fisco mediante o registro desses documentos no livro de registro de entradas autuada, antes de qualquer provocação fiscal. Somente as relações de notas fiscais de remessa foram elaboradas após o início da ação fiscal, mas essas não constituem nenhum fato. Os fatos estão registrados nos documentos fiscais, que foram todos emitidos e escriturados antes de qualquer procedimento fiscal. Os ajustes apontados no parágrafo anteriores já foram incorporados pela agente autuante em relatórios elaborados no cumprimento de diligência. E, relativamente ao levantamento fiscal efetuado sobre açúcar cristal, deve ser mantida a exigência fiscal sobre os montantes apurados no anexo 5, 2012, ajustado à folha tal, e no anexo 5, 2013, ajustado à folha tal. Em conclusão, complementando a decisão anteriormente proferida pela 11ª Câmara Julgadora, dentro dos limites estabelecidos pela Colenda da Câmara Superior, conheço do recurso de ofício, a ele dou parcial provimento para. E aqui, a primeira parte com relação ao álcool, eu simplesmente copio o que já foi decidido pela 1ª Câmara Julgadora e
com relação à segunda parte, né? Então, com relação ao levantamento específico do produto açúcar cristal, relativo aos exercícios 2012 e 2013, concluo pela procedência parcial dos itens 1 e 4 do AIN exordial, restando as diferenças apuradas pelo fisco significadas no montante elaborado pelo agente fiscal autuante as folhas tais, né? Que é a diferença de entrada de 78 mil toneladas no exercício de 2012, e a folha 4020, diferença de saída de 86 mil, minto, né? 86 mil, 86, 2012, diferença de 78 toneladas, e 2013, 86 toneladas. Na verdade, são essas as diferenças apuradas aí no período. Então, senhores, esse é meu voto, né? Ficou meio chato falando números e tal, mas que eu tive que fazer nessa apuração ali de tal a tal, né? E expor, mas basicamente essa consideração dessas notas fiscais já havia sido determinada, não lembro se por alguma Câmara Julgadora ou se pela própria representação fiscal, mas o fato é que esse levantamento, né, o impacto que ele teria no AIN já havia sido levantado, né, esses números já haviam sido levantados pelo agente fiscal, em cumprimento de duas diligências, na verdade, né, uma diligência, depois uma segunda diligência, de maneira que, com relação a esses dois itens, com relação ao produto açúcar cristal, a diferença de levantamento aí, ela vai se reduzir aí essas poucas dezenas aí de toneladas, né? Esse é o meu voto, aí eu coloco para apreciação da Câmara, fico à disposição para alguma dúvida que tenham, né, alguma discussão, e estou aqui à disposição, senhor presidente. Agradeço, doutor Samuel. Pedir apenas para fazer o registro do voto. Doutor Samuel já fez o registro do voto? Ok, o voto está registrado, o processo está em discussão. Doutora Sulamita, Obrigada, presidente. Eu acho que o doutor Fernando levantou a mão primeiro, então, se ele desculpe. Doutor puder. Fernando? Por favor, doutora Sulamita, por favor, por favor. Tá bom, obrigada. Parabenizo o doutor Samuel pelo voto. Eu só estou com alguma dúvida, porque eu realmente não tive oportunidade de analisar o processo. Mas todos esses ajustes que foram colocados, desses documentos que foram determinados pela Câmara Superior, que fossem agora novamente analisados, todos esses ajustes já tinham sido incorporados pelo agente fiscal autuante na diligência que foi feita? Posso responder, senhor presidente? Claro, doutor Samuel. Doutor Sulamita, não, ele não havia sido considerado pela 11ª Câmara, né? A discussão na 11ª Câmara passou por outros caminhos, certo? O que aconteceu? Eu teria que retomar aqui, como eu só fiz há algum tempo, mas penso eu que quando a própria representação que converteu em diligência foi. Não, desculpa, perdão. Não, perdão, a questão é essa.
que nós não somos, acho que a história é diferente, né? Nós não somos a primeira Câmara a analisar essa matéria, entendeu? Então, acho que eu teria que olhar aqui, mas o que aconteceu, portanto, foi o seguinte, que uma outra Câmara que analisou essa gente converteu em diligência para que fosse analisado, né? Então, houve uma primeira diligência, né? Que quem falou, olha, tem esses documentos, eu quero que fale sobre eles, tal. Depois da Câmara Superior, depois Depois da de ter... Câmara Superior. tá bom. Deixa eu só retomar aqui exatamente esse histórico, mas Isso que eu fiquei em dúvida, se depois que ele voltou da Superior, ele veio direto e já tinha esse ajuste anterior. Não, o ajuste foi exatamente, o ajuste foi, não foi feito o ajuste, né? O que foi o seguinte, a Câmara determinou, deixa eu só confirmar se foi a Câmara mesmo que determinou, que determinou o seguinte, olha, se manifesta a respeito, né? Aí ele falou, olha, não foi, sim, não, minto. Foi a própria houve uma primeira diligência pela própria jogadora de primeira instância. Acho que a diligência foi feita pela representação fiscal, não é? Então, houve uma primeira diligência feita pela primeira Câmara, vamos lá. Aí vem o parecer da Câmara. Assim, aí a própria representação determina uma diligência, tá? Tal, na casa de 2000 tal. Então, teve a própria representação faz essa diligência. Quero dizer, possivelmente naqueles termos, né? Possivelmente a representação fala, olha, não deve receber, mas se receber, entendeu? Como há a possibilidade de receber, ela já é só colocar aqui. Aí ela faz a manifestação dela, aí vem as contrarrazões. Exatamente. Aí tem uma primeira. Teve uma primeira decisão, né, da 11ª Câmara, né, do Valério foi o representante. Houve aqui as contrarrazões, só um minutinho aqui, julgamento, súmula 10, tal. Ok, teve a decisão da Câmara Superior. Teve lá uma retificação da própria Superior. É isso que eu estou olhando aqui também. Não, nós somos os primeiros mesmo depois da Câmara Superior. É que em algum momento já havia sido feito talvez o doutor Marcos, se ele está pedindo a palavra, talvez ele possa até esclarecer melhor que a gente, senhor presidente, que isso aí. Obrigado, mas doutor Marcos. Vem lá de trás essa discussão. Eu vou fazer uma exposição bem breve. As diligências só foram determinadas pela unidade de julgamento, primeira instância. Então, foi ela que determinou as diligências, foram feitas, foram excluídos alguns pontos, né? Tanto do álcool, que não tem nada a ver com o julgamento de hoje, como do açúcar também. Mas teve a decisão de primeira instância cancelando integralmente o auto por conta do açúcar. Essas pequenas diferenças que o doutor Samuel falou agora, na verdade, inverteram, né? O que era uma saída virou diferença de saída, virou diferença de entrada e vice-versa. A julgadora de primeira instância entendeu que não poderia alterar o mérito da acusação, então julgou improcedente todo o auto de infração. Quando subiu, né, o recurso de ofício para o TIT, a 11ª Câmara entendeu, com relação às notas fiscais de retorno emitidas a destempo, que elas simplesmente deveriam ser desconsideradas. E foi esse o objeto lá do recurso especial, que está retornando agora
para que elas sejam analisadas nesse julgamento. Então, não, em nenhuma diligência fiscal, essas notas fiscais emitidas a destempo foi desconsiderada, foi considerada, aliás. Quem considerou foi só realmente a julgadora de primeira instância. Essa é a sequência, um resumo aí da sequência do processo. Não sei se eu esclareci aí a dúvida da doutora Salomita. E aí, uma doutor, outra dúvida é que, ó, aí a superior determinou que voltasse aqui para que fossem analisadas essas notas fiscais que nunca foram. A exceção da primeira incorporadas. instância, elas foram analisadas em primeira instância, consideradas e resultou no cancelamento integral do auto de infração. Só que, na análise do recurso de ofício, a primeira Câmara entendeu que deveriam ser desconsideradas por conta da emissão a destempo. Essa que é a discussão. Se pode ou não. Ok? Entendi. Aí agora a superior mandou voltar para analisar se elas são referentes, elas fazem parte do lançamento, se elas devem ser consideradas ou não. Isso, exatamente. perfeito. Porque, na verdade, obrigado, doutor Marcos, que também me fez aqui eu rememorar toda a questão. Que a questão é que o problema, bom, numa primeira decisão da Câmara Superior, ela não havia conhecido, colocar aqui essa matéria, ela não havia conhecido. O contribuinte entrou com uma retificação de julgado, e aí, nessa retificação de julgado, sim, que foi admitido o seguinte, que o problema que houve com relação a essas notas fiscais é que, na 11ª, como o doutor Marcos colocou bem, a Câmara afastou, não admitiu essas... O problema é que o fundamento por que ela não aceitou, entendeu? O fundamento que ela não aceitou que era incoerente. Então, ele colocou lá, olha... E esse foi o motivo da Câmara Superior, né? Então, a Câmara Superior não entrou no mérito, olha, não é. A Câmara Superior colocou o seguinte, olha, não há fundamento para ele afastar. Ele afasta sem fundamento. Basicamente foi essa a discussão. Porque tinha lá a discussão, olha, porque ele tem o 440B do RICM e tal, né? E depois fala, não, mas não foi esse o fundamento da decisão e tudo mais, né? Então, na verdade, foi essa a questão. Então, já desde o início, bem lembrado, já havia sido analisado, né, não incorporado, né, não foi feito o hat, mas foi analisado, né, e naquele momento, já, então, o fiscal falou, olha, não, ela foi emitida a destempo, tal, e por isso não foi considerado, né, como havia uma determinação para... Que é tipo assim, olha, mas o cálculo está aqui, tá? Então, eu acho que não deve ser considerado, mas como há determinação para considerar, olha, se for considerado, o cálculo é esse, né? E aí é que o doutor Marcos falou, nesse recálculo aí houve uma inversão do que era a entrada virou saída e vice-versa, e por isso foi cancelado, e aí essa discussão. Aí sim, quando foi reanalisado pela 11ª Câmara, a 11ª Câmara falou, olha, mantém lá a questão original, por quê? Porque eu não vou receber esses documentos que foram emitidos. Desculpe, doutor Samuel. Lendo a decisão dessa primeira, ela considerou os demonstrativos aqui que eu estou lendo. Qual primeiro? Você fala de primeira instância? A decisão da 11ª Câmara Julgadora, pelo que eu vi nos autos, né? A primeira instância cancelou, deu recurso de ofício. Isso. A representação fiscal determinou diligência ao fiscal, né? E aí o fiscal fez o demonstrativo, né, esses citados 4.020 e 4.088, na diligência para a representação fiscal. A representação fiscal, no parecer de ofício, propugnou o parcial provimento de ofício. Aí foi para a 11ª Câmara Julgadora, eu não estou lendo o teor das razões, mas só o final. Que eu estou lendo, a 11ª acolheu esses demonstrativos do fiscal, reduziu, deu parcial provimento de ofício. Não, mas ele não esses cálculos, tanto que ela pega aí Mas com está citando as relação mesmas à parte folhas. 2, vê lá, vamos retomar. Com relação à parte 2, não, porque ele não aceitou esses documentos. Entendeu? Ele aceitou sim. Vamos lá. Essa diligência da representação é meio que naquele sentido. Sempre que há uma
ela manda para o fiscal se pronunciar. Olha, a primeira instância considerou um monte de operações aí, né? Fale sobre elas. Com relação, tanto que ele não vai assumir o ajustado. Quer ver, olha? Vamos pegar aqui, ó. Documento de julgamento, pau. Deixa eu só pegar aqui a decisão. Enfim. Mas tudo bem, doutor Samuel. Então, acho que deu para entender assim. Mas assim, não foi. Ela não foi. Ela não foi decidida, entendeu? A decisão da Câmara, inclusive, foi o motivo da anulação parcial, né? Olha, volta e discute a história. A gente poderia até não aceitar os documentos aqui, tá? Não é para a gente aceitar, é para a gente se pronunciar sobre eles. Por quê? Porque não houve fundamentação quando a 11ª Câmara não aceitou esses documentos, tá? Então já não foi aceito, com relação ao açúcar cristal, não foi aceita, não impactou a decisão da 11ª Câmara, tá? Então, inclusive, há a possibilidade da gente não aceitar esses documentos, né? Meu voto é no sentido de aceitá-los, mas é possível não aceitá-los se alguém quiser aqui puxar os, né? Não, agora entendi. A 11ª Câmara Julgadora, em relação ao álcool anido, ela aceitou integralmente o demonstrativo do fisco, né? Então, deu parcial provimento. Em relação ao açúcar, ela aceitou com exceções. Ela aceitou com exceções. E Então, as exceções são as exceções essas fiscais. exceções que a gente está julgando agora. Exatamente, É isso. é isso. Aí, segundo o doutor Samuel, ele está aceitando o demonstrativo sem essas exceções. Ok. Doutor Fernando? A minha única dúvida, se eu estou equivocado, porque no voto se fala de açúcar cristal, itens 1 e 4. Me parece que o álcool anidro está nos itens 2 e 3. Me parece isso. Eu até estou pegando a representação fiscal e tem essa separação. Não sei se eu estou equivocado ou não, respeitosamente, doutor Samuel. Sim, mas você está colocando porque eu coloquei na parte dispositiva, é isso? Isso. Não, a questão é o seguinte, é que nós, pelo menos eu tenho feito isso, a Câmara tem me acompanhado, é o seguinte, a decisão da 11ª, ela não foi anulada integralmente, ou seja, parte dela está rígida, e essa parte, por isso que eu transcrevi, tanto que eu coloco lá na parte dispositiva, olha, dentro dos limites, né, complementando a decisão da Câmara Superior, da 11ª Câmara, complementando, porque nós estamos fazendo um complemento de julgado. Nós não estamos julgando integralmente o ofício, novamente, né? Tá muito... Então, é o seguinte, parte da decisão eu não posso mexer. Agora, a gente tem que... Porque se eu coloco aqui, vamos supor aqui, eu nego o provimento ao recurso de ofício, entendeu? Se eu nego o provimento ao recurso que eu fiz, isso desencadeia procedimentos, né, no sistema e no próprio crédito tributário. Então, como é um complemento, falo, olha, estou complementando uma decisão. Por isso que eu copiei, né, essa forma dispositiva, aí não é a minha forma atual, mas, né, para que ficasse claro, então, eu copiei a parte do item 1 e 3, literalmente o que estava, e com relação ao 1 e 4, que eu refiz, né? Refiz, até tentando manter a mesma sistemática dessa primeira Câmara lá, né? Por causa porque é um complemento de julgado. Então, né? Tá certo. A citação Entendeu? do item 2 e 3, relativo ao alcanido, na verdade, não é isso que está sendo julgado, é o que já fora decidido antes, apenas como resumo, né? Para ficar mais Sim. claro. Esclarecido, presidente. Obrigado, doutor Ok. Samuel. Acho que o ponto que o doutor Samuel tocou agora é exatamente isso. Não teve uma anulação da decisão, nem mesmo no tocante ao item 1 e 4, não teve anulação. Na verdade, o que ele entendeu? Ele falou, olha, como a 11ª Câmara, por uma questão interpretativa,
não analisou quais seriam os reflexos desses documentos fiscais na autuação, eu estou determinando o retorno dos autos só para falar quais os reflexos dessas. A gente não pode nem dar juízo de valor, se exclui ou não exclui, mas é só os reflexos desses documentos com relação à autuação fiscal, né? Se eles estão linkados com a autuação fiscal, né? Se eles são verdadeiros, né, de fato, e se eles têm reflexo na autuação fiscal. Acho que a gente não cabe a nós aqui nem sequer fazer nenhum juízo de valor, nem nada, né? Se eu bem entendi aqui da determinação da Câmara Superior. Mais ou menos isso, doutor Sulamit, que é um pouco a discussão que nós tivemos essa semana passada. Na verdade, nem nós está colocado para decidirmos sobre essas notas. Como eu coloquei, nós podemos, inclusive, falar, olha, essas notas, que foi o que a Despercano queria ter dito e não disse. Né? Ela queria ter dito o seguinte, olha, essas notas foram emitidas a destempo, portanto, não podem ser consideradas esse levantamento fiscal. Inclusive, a gente pode falar, não precisa falar. Então, o reflexo dela é que não tem reflexo nenhum levantamento, porque foram emitidos, né? É isso, né? Não é para a gente analisar, Isso, mas essa é a para a gente questão decidir sobre interpretativa. elas. Por ela ter sido emitida desse tempo, ela não foi considerada. Só que o que a Câmara Superior quer? Volta para cá, porque independentemente da questão interpretativa, analisa elas para ver se elas têm reflexo no levantamento fiscal. Eu entendo um pouquinho diferente. Eu entendo o seguinte, que nós não somos órgãos de secretaria, nós somos órgãos de decisão. Então, eu quero falar o seguinte, decida sobre essas notas fiscais. E aí, sim, qual reflexo vai ter? A gente poderia falar, olha, não é que eu tenho que considerá-las, não é que eu tenho que analisá-las, eu poderia simplesmente ter feito um voto de um parágrafo, falar, olha, todas essas notas desrespeitam o determinado no 440B do RICMES e, portanto, não podem ser consideradas porque ilegal, fora do regulamento, e, portanto, não há nenhum reflexo, mantém-se a decisão de primeira instância, da 11ª, tal como proferida. Por É que o exemplo, que eu né? entendi é que, assim, como a Câmara Superior não pode reavaliar fatos, a questão do direito, do destempo, ela vai analisar, entendeu? Se a destempo ela consideraria ou não. Aí o que ela determinou é que voltasse para nós, independentemente da questão de destempo, porque isso já foi analisado pela 11ª, então a 11ª afastou, entendeu? Que, olha, por ter sido destempo, eu nem vou analisar. E aí a Câmara Superior falou: olha, a questão do destempo eu vou analisar, mas eu tenho que saber primeiro se elas fazem parte, se elas têm reflexo no lançamento. Então eu determino a volta para que depois você me esclareça a questão de fato, Câmara acha que pode analisar fatos, me esclareça que daí eu vou analisar o recurso especial do contribuinte e o direito, se ele pode ou não, da questão do destempo, analisar, entendeu? Da maneira como a senhora coloca, não entendo que seja isso, né? Ou seja, o que ela falou é o seguinte, ela só falou uma coisa. Ela falou, e a Câmara só falou uma coisa. Ela não falou que é para aceitar, que não pode aceitar, que não pode. Ela não falou nada disso. Ela falou o seguinte: o que foi dito pela 11ª Câmara sobre essas notas não tem fundamento. Então, o que ela falou é o seguinte: nada foi dito pela 11ª Câmara sobre essas notas. Vai para uma Câmara ordinária que diga o que quiser dizer, porque é isso que nós podemos fazer. Né? Nós não somos órgão de secretaria, somos órgão de decisão. Então, nós decidimos, né, É que a o que... decisão não foi anulada, já foi decidido. Por isso que ele mandou, como órgão de Não foi secretaria essa mesmo, a parte. gente analisar o fato. Ele não mandou decidir Assim, de novo. é que o detalhe para mim é o seguinte, né? A dessa primeira Câmara, ela excluiu essas notas fiscais que a gente está julgando agora, só pelo fato das notas fiscais terem sido a destempo, Isso. né? Só que aí o contribuinte interpôs pedido de retificação julgada lá da decisão da Câmara Superior, e o doutor Badia reconheceu o seguinte, que, olha, só nota fiscal de destempo não é suficiente para dizer que não houve reflexo no processo. E aí sim o doutor Samuel olhou as notas e viu que, embora a destempo, tinha citação que se referia a período anterior, né? Aí sim tinha um reflexo. Na verdade, doutor Inácio, não é bem isso. O que o doutor Badia falou, né, que eu li aqui a edição dela, ela não entrou nessa questão. Ela falou o seguinte: olha, com relação
Com relação ao álcool, ele deu lá fundamental. O que ele falou claramente está aqui colocado. Retome-se diretamente inconformado. Então, Deixa eu pegar aqui a parte da Ele coloca, eu decisão. estou aqui com o voto, doutor Samuel, se me permite, ele coloca assim, e como diante da Isso. postura interpretativa que assumiu a decisão da 11ª Câmara, não avaliou a veracidade dos fatos retratados nestas notas simbólicas aludidas pelo contribuinte e os seus reflexos na situação dos autos. Entendo ser o caso de determinar o retorno dos autos a uma das câmaras julgadoras para esse específico fim. E é nesse sentido que aconheço e acolho o pedido, ou seja, retorno dos autos para analisar os fatos retratados nessas notas simbólicas, se ela tem reflexo nos autos. Sim, é isso. Que Então, é qual destempo, que é o destempo, parágrafo? mas... Qual É que é o o... 14º. É o 14. 14º, desculpa. 14º. Na 14. folha 4302. Eu estou Então, aqui aí, vendo também. que a nota é destempo, mas provavelmente o doutor Batia viu que tinha essa citação que é pelo anterior, né, que o doutor Samuel viu, então pediu para nós Especial. avaliarmos. Isso, ele quer analisar o especial, a questão de direito. Só que a questão de fato, como a questão de direito levou a 11ª Câmara a não analisar essas notas, ele está falando, não, então para eu analisar o direito, primeiro me esclareçam os fatos, então volta para eu esclarecer. Não, mas ele não anulou, está mantida a decisão da 11ª. E a gente não tem que analisar a questão interpretativa, se ela é Não. destempo ou não. A gente só tem que aqui falar se essas notas fiscais, analisar se ela tem reflexo nessa situação dos autos. Só isso que ele Sim, quer. só isso. Então, o que o doutor Samuel olhou é isso, né, que apesar desse tempo, essa refere a período anterior. Então, tem reflexo no levantamento fiscal. É que talvez, para não ter algum prejuízo aqui, quando a Câmara for julgar, talvez esclarecer respondendo objetivamente o que eles falaram. Olha, sim, tem reflexos. Então, mantém a decisão da 11ª, que a gente tem que manter, porque ela não está em análise, ela está mantida. E só respondeu que Então, na parte dispositiva eu manteria a decisão da 11ª, porque ela não foi Mas anulada. nesse só uma ponto eu acho coisinha, que não. eu continuo discordando, porque são palavras. Nós não somos órgãos de assessoria, nós somos órgãos de julgamento. Se ele quisesse a análise das notas, ele mandaria para o fiscal, diligência para fiscal. Ele não Jamais, pode, né, na eu superior não fazer cumpro isso. diligência determinada pela Câmara Superior. Ele fala a repercussão dos fatos, né? Assim, Ela doutor Samuel, retratada. eu acho que a gente está discutindo muito, mas para mim o fato está claro, né? Eu acho que o bom, voto do doutor Samuel está correto, eu acho que é isso mesmo. Porque já é fato que as notas eram extemporâneas, é fato, né? E também é fato que aí que a 11ª Câmara não apreciou, que o doutor Samuel diz aqui no voto, que no campo adicionais tem indicação que, na verdade, essas notas extemporâneas se referem a operações anteriores, né? E isso que não foi Esse é o ponto. levado, isso que foi posto. Então, eu acho que o voto do doutor Samuel está correto, mas é isso mesmo que a gente tinha que fazer. Doutor Marcos? Não, é só para colocar assim, uma posição que eu acho que ficou clara ali na decisão da Câmara Superior, é que realmente, assim, não sei se eu estou entendendo diferente, mas pela posição da doutora Sulamita, ela está entendendo que talvez o recurso especial teria que retornar para uma reanálise da Câmara Superior. E não é isso exatamente que ela pediu. Ela determinou ali que seja analisado, eu acho que pegar ele da decisão deles, o item 16, né? Fala de uma forma bem clara que está determinando a devolução dos autos a uma das câmaras para exame das notas fiscais simbólicas extemporâneas emitidas escrituradas aos autos, né? E analisar a repercussão dos fatos, que é justamente isso que o doutor Samuel fez, Isso, né? eu acredito que é Então, isso. é isso. Então, assim, não teria um retorno para a Câmara Superior para poder reanalisar, vamos dizer, questões de fato, que não é nem questão de fato. Ela analisou a questão
interpretativa e falou, olha, a posição da 11ª Câmara de simplesmente não analisar isso por conta da extemporaneidade não pode ser aceita. Tem que ser analisado e ver que se tem impacto ou não. É isso. É o que é o meu entendimento. Tá? Acho que é isso mesmo. Entendi. Muito bem. Tá bom, Bem, tá esclarecido. Muito bem. Então, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Muito bem. Encerra a votação. Recurso de ofício da Cefaz no processo de crise central energética Moura em Açúcar e Álcool Limitada foi conhecido e parcialmente provito. Agradeço ao Dr. Marcos Pérez. Um bom dia. Bom dia, bom trabalho a todos aí. Boa semana a todos. Um Obrigado. abraço. Passar ao processo de Crista Indústria e Comércio Limitado, recurso originário de minha relatoria, a em 4070176. Não há protesto de sustentação oral. A acusação fiscal é crédito indevido, decorrente do documento inidôneo. Foi interposto recurso ordinário. Isso. A quarta Câmara Julgadora negou por recurso ordinário. Foi interposto recurso especial pelo contribuinte e a doutora Representação Fiscal apresentou contrazões propugnando a anulação da lição recolhida. Também foi apresentada a petição para a representação fiscal para aplicação da súmula 10 revisada. A Câmara Superior anulou a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Câmara Julgadora para que nova decisão seja proferida. Bem, basicamente, a quarta Câmara Julgadora tinha negado pelo recurso ordinário, afirmando que as notas fiscais emitidas eram posteriores à constatação de inidoneidade do fisco. Mas não é isso que aconteceu, né? As notas fiscais foram emitidas antes. Então, houve anulação da decisão da quarta Câmara Julgadora e os votos foram retornar para o novo julgamento. Tem uma alegação de unidade de lançamento, eu afasto essa alegação. E já no mérito, eu vou passar diretamente para as provas. Está no item 2 do meu voto. Mais ou menos no meu voto, eu digo o seguinte: no caso dos votos, a recorrente apresentou como comprovante de pagamento os documentos foram 52 a 82, sendo que metade dos 10 comprovantes os pagamentos foram realizados a factory. A Câmara Superior Citite não aceita o comprovante de pagamento efetuado a terceiro, conforme o processo da RT 9640543-2011. Assim, nos casos altos, os comprovantes de pagamento apresentados não são suficientes para atestar boa-fé. Conforme informado pela autuada, ela não teve contato com o suposto fornecedor, emitendo notas fiscais, mas apenas com o intermediário, fonte Comércio e Representação Limitada, ou seja, terceiro, cujo DDD 14 abrange o município do Centro-Oeste Paulista, Bauru, Marília, Botucatu, Jaú, Avaré, etc., sendo que o suposto fornecedor de centenas de toneladas de gordura vegetal hidrogenada a granel estaria localizado no litoral paulista, Praia Grande, como consta nas notas fiscais. Nota que o transportador expresso nas notas fiscais está estabelecido no município de Bariri, mesma região do Rio Intermediário, Centro-Oeste Paulista, que teria se deslocado até o suposto fornecedor de Praia Grande e levar as mercadorias até Autuada, localizada em Indaiatuba, ou seja, deslocar-se mais de 600 km para buscar mercadorias, ao passo que estava próximo do terceiro intermediário. De acordo com as folhas 24, o estabelecimento do suposto fornecedor era incompatível para a venda de centenas de toneladas de gordura vegetal hidrogenada, uma vez que anteriormente havia uma farmácia local. Existia apenas uma mesa e cadeira, como informado o proprietário do imóvel. Assim, considero que a recorrente não foi diligente em negociar apenas com um terceiro, sem qualquer contato com o suposto fornecedor, da região centro-oeste paulista, aceitar notas fiscais de empresa do litoral paulista Praia Grande, cujo estabelecimento é incompatível com o fornecimento de centenas de toneladas de gordura vegetal hidrogenada a granel. Deste modo, pelo exposto, entendo que o material probatório apresentado na recorrente é insuficiente para demonstrar a boa-fé nas operações que são objeto de autoinfração.
Tem a questão, alegação de não cumulatividade do ICMS, mas em face da não demonstração da boa-fé, eu afasto. Tem a questão do juro, então a súmula 10 foi revisada, então eu aplico a súmula 10 revisada para limitar a aplicação dos juros sobre a multa e o imposto à taxa Selic. Então, conclusão do meu voto, conheço do parcial pelo recurso ordinário apenas para limitar a aplicação dos juros ao montante do imposto e multa à taxa Selic. É assim que eu voto. O voto está registrado, o processo está em discussão. Obrigada, presidente. Parabenizo pelo voto. Num primeiro momento, eu estava analisando essa questão, né, das provas, se ele teria ou não realmente comprovado ali a efetividade das operações, exatamente porque na decisão que foi anulada, ela foi anulada por uma questão de direito. Então, ele Sim. até fala, ó, a despeito dos pedidos de compra e dos comprovantes de pagamento juntados aos autos, para mim pouco importa, a nota foi declarada inidônea, os efeitos retroagem. E aí a Câmara Superior, como já tem o entendimento de que até em consonância com a súmula, né, da STJ 509, falou, não, a gente tem que analisar as provas, né? Não basta só essa questão de direito, de retroagir, a gente já sabe que retroage. E aí o que me pegou era isso, que ele falava dos pagamentos, mas aí, pelo que eu vi aqui do seu voto, realmente não estão todos os pagamentos comprovados. E os que estão ali nos autos, eles estão para terceiros, uma factoring, é isso? É isso, metade é para factory, né? E também tem a situação fática, né? São centenas de toneladas de gordura a granel, hidrogenada a granel. E o suposto fornecedor ser em Praia Grande, né? É um local totalmente incompatível, assim, para esse tipo de mercadoria, né? E ele negociou com o intermediário, aí sim da região, compatível com essas mercadorias. Mas não tinha pedido de compra para a própria empresa, porque ele até fala no voto anterior, a despeito dos pedidos de compra e dos comprovantes de pagamento. Pedido de compra tem, mas para mim é muito frágil, né? Então normalmente assim, eu vejo o comprovante de pagamento, né? Se Eu todos também. estiverem assim, certinho, como destinatário, suposto fornecedor, né? Ok, né? Se não estiverem, tiver alguma inconsistência, então eu passo a apreciar os demais elementos dos autos, né? Ah, é isso mesmo, eu também faço isso. Aí, nesse caso, para mim, né, ele mesmo disse que nunca teve contato com esse fornecedor, acho que já não foi tão diligente, né? Negociou apenas com um terceiro, do Centro-Oeste Paulista e aceitou nota fiscal de uma empresa de Praia Grande, que é um local sinceramente, absolutamente incompatível com esse tipo de mercadoria, né? Centenas de Uhum. toneladas de gordura vegetal, né, em Praia Grande. Então, basicamente, é isso que eu achei no meu voto, né? Que somando todo o material probatório, ele foi insuficiente para testar a boa-fé. Tá bom, eu estou satisfeita. Então, só para salientar, presidente, inclusive tem pagamentos também, né? Além de factoring para bancos, né? Eu peguei a Sim. defesa aqui, tem para o Safra, Santander, mas eu concordo com o senhor que o conjunto todo faltou uma prova mais contundente, né? Para Eu acredito que a sim. gente dar provimento. De acordo. Muito bem. Então, vencemos os debates. Vou ficar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de Crista Indústria e Comércio Limitada foi conhecido e parcialmente provido. Muito bem, com isso encerramos os processos de hoje.
Então, podemos encerrar a sessão de julgamento desta primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 14 de abril de 2026. Agradeço o presente de todos e pediria para o Luiz Felipe encerrar a gravação.